Olá, alunos do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Rodrigo Ribeiro, ministrante deste componente. Vamos ver o que teremos na aula de número 61, olha só. Objeto de conhecimento, nós temos aí estratégias de escrita, textualização, revisão e edição. E como detalhamento, nós temos a produção de resenha, notas e esquemas, especificidades dos gêneros e elementos constituintes, certo? Então, teremos aí essa belíssima aula de língua portuguesa, eu te convido a vir comigo. Muito bem, pessoal, nós vamos então falar sobre resenha, né? Quem nunca ouviu aí o termo resenhar? Ah, vamos fazer uma resenha, né? Vamos resenhar. O que isso significa, né? Essa palavra aí, resenhar. Vocês já podem até ter visto aí em outras aulas, na verdade já viram em outras aulas, mas a gente vai reforçar esse conceito de uma forma diferente também nessa aula, tá bom? Quando a gente fala em resenhar, a gente fala ali nesse contexto, né? Vamos resenhar, vamos nos encontrar para conversar, para comentar algo, né? Será que comentário tem a ver com resenha? E também quem nunca resenhou, quem nunca comentou algo? É mais ou menos nesse sentido, então, que a resenha ela aparece para a gente quanto gênero textual também. E aí eu trago para vocês uma pequena situação para a gente iniciar essa nossa conversa. Olha só. Ao assistir uma narrativa audiovisual com a intenção de produzir uma resenha, é útil fazer anotações que capturem suas impressões e observações, tá? Mas o que anotar em uma narrativa audiovisual? Então percebam que nós vamos começar a falar de narrativas audiovisuais, tá bom? Para produzir uma resenha. E aí, durante, né, essa narrativa audiovisual, nós precisamos fazer algumas anotações para que a nossa resenha ela fique boa, né, fique interessante, que eu tenha ali um conteúdo a apresentar sobre a resenha dessa narrativa audiovisual. E aí nós vamos ver detalhadamente como fazer essas anotações, certo? Então acompanhem comigo a partir de agora. Muito bem, nós temos aí algumas anotações em sequência, né, que nós vamos precisar observar para que o nosso texto da resenha fique um texto bem explicativo, né, bem interessante de se fazer uma leitura. Primeiro deles são os aspectos narrativos, né? Lembrando que quando eu falo de narração, eu estou falando de contar uma história. Né? Quando eu narro algo, eu estou contando uma história. Então, nesse sentido, nós temos os aspectos narrativos também dentro da nossa resenha. Né? Lembram lá dos nossos tipos textuais, né? Que são os narrativos, os dissertativos e os descritivos? Nesse momento da nossa resenha, nós vamos focar no narrativo, tá? Nesses aspectos narrativos, em que em algum momento pode acontecer a descrição também, que é um tipo textual, dentro dessa narração, tá? Mas nesse momento nós vamos focar nos aspectos narrativos dessa resenha. Então, fazer as anotações dos aspectos narrativos. Vamos acompanhar comigo agora. Primeiro deles, identifique o enredo da trama principal, tá? O que é trama? Né, ali o momento que a gente vai ter o desenrolar de um momento, né, um momento importante ali. Então eu tenho o enredo, né, que são a sequência da narrativa, e eu vou ter uma trama principal. Comece identificando, né, e descrevendo esse enredo, né, essa trama principal. E o narrador. Se nós tivermos um narrador, certo? Se nós tivermos um narrador, você já identifica também quem é esse narrador. Outro elemento é o tempo, né? É o tempo que acontece, o tempo da nossa narrativa, onde ele acontece. O espaço e os personagens. Então, todos esses elementos eu preciso já começar a identificar dentro dos meus aspectos narrativos. Tá? Lembram lá dos nossos contos, né, que nós já trabalhamos também?
Nós temos uma trama principal, nós temos um narrador que vai contar essa história, né? Ou não, tá? Por isso que está entre parênteses aqui, ó. Se houver narrador, pode ser que não tenha. Nós temos um tempo, né? Esse tempo ele pode ser cronológico, pode aparecer realmente ali, né? Se foi de manhã, se foi à tarde, se foi à noite, ou um tempo psicológico que o próprio enredo vai mostrar isso pra gente. Nós temos o espaço, né? Que é o local onde acontece esse enredo, nessa narrativa, e os personagens que vão aparecer ali. Isso também, gente, está dentro da nossa resenha, tá bom? Vai aparecer. Outra situação, observe a estrutura, né? Como é que acontece essa estrutura, professor? Nós temos uma situação inicial, nós temos um conflito, nós temos uma tentativa de solução desse conflito, o clímax e o desfecho. Lembro, mais uma vez, dos elementos da nossa narrativa, dos momentos da nossa narrativa. Eu tenho uma situação inicial, né? A situação inicial, ela vai aparecer ali, mostrando pra gente um pouquinho de como que nós vamos, como é que a história vai acontecer. Nós temos uma situação, né, inicial, algo que vai dar o start ali para acontecer o resto, né, a sequência das ações. Nós vamos ter também um conflito. Algo vai acontecer depois dessa situação inicial, nós vamos ter um conflito para que essa trama, para que esse enredo ele comece a se desenvolver. Aí teremos a tentativa de solução desse conflito, né? Teremos o clímax, que é um ponto de tensão mais alto, né? O ponto de maior tensão ali dentro do meu texto. E por último, o desfecho, como é que isso se encerra, como é que é ali o final, né, de todo esse conflito, né, desse momento de tensão dentro da nossa narrativa. Outra coisa que nós vamos observar também, acompanhe comigo, nós vamos identificar os subtramas, né? Temos um trama principal, olha só, um trama principal, e aí dentro desse trama nós vamos ter os nossos subtramas, né? Que são histórias que vêm depois aí da nossa trama principal. E ver como que ele se relaciona com a nossa trama principal, certo? Então aqui são os nossos aspectos narrativos. Logo depois nós vamos ter personagens e atuação. É importante observar para a nossa resenha do audiovisual, né, os personagens e como que esses personagens eles atuam. Então a primeira coisa, você vai descrever os personagens principais. Olha só o nosso tipo textual aparecendo aqui, ó, descrição, né? Lembra que eu falei para vocês? Pois é, ela está aparecendo, ó, descreva os personagens principais e os secundários. O que são secundários, professor? São os que não serão aqui os principais, né? Eu tenho os protagonistas, mas eu tenho outros personagens que estão também nesse texto, mas que não têm a mesma relevância desses protagonistas, desses personagens principais. Mas você vai descrevê-los e vai tratá-los também, né, de forma tal qual você trata ali a descrição dos seus personagens principais, tá bom? Outra coisa, registrar mudanças nos personagens ao longo do filme, né, daquele audiovisual ali que você está acompanhando. Então você vai, de repente, a personagem começou de um jeito e aí durante a trama, durante ali o desenrolar das ações, ela mudou de característica, ela tinha um cabelo longo, depois ela tinha um cabelo curto, ou ela mudou, ela era casada, depois ficou solteira. Então você tem que observar aí a mudança dos personagens ao longo no decorrer desse filme, dessa trama também, tá? E aí nós vamos ter a avaliação, a qualidade da atuação dos atores. Você precisa avaliar também como que esses atores eles estão atuando, né? Foi de forma satisfatória? O que você entendeu ali daquela interpretação? Se realmente foi boa, se não foi essa atuação ali daqueles atores que estão participando, né, desse produto audiovisual, certo? Continuando, nós precisamos observar os temas e mensagens. Então, identifique os temas centrais, tá, explorados no filme. Então, ó, temas centrais. Sempre vai ter algo que é mais importante ali, né? O que vai ter de central dentro daquele filme, dentro daquela obra? Você precisa explorar isso aí também, né? Identificar e ver o que está sendo explorado nesse caso aí com os temas, dos nossos temas centrais, tá bom?
anotar mensagens ou lições transmitidas pela história. Então, se eu tenho um tema central aqui, que eu acabei de observar, eu preciso saber que mensagens, né, ou lições estão sendo transmitidas nessa história por meio desses temas centrais. Vocês já pararam para observar algum filme, né? Um filme aí que vocês já assistiram e que vocês gostaram, que tenha transmitido uma mensagem para vocês? Geralmente essas narrativas audiovisuais, elas trazem isso, né? Os filmes, eles trazem algum ensinamento, mesmo que sejam filmes de super-heróis, principalmente, na verdade, os filmes de super-heróis, a gente tem aí histórias muito bacanas para a gente observar. Então, a maioria dos filmes, eles trazem aqui, como eu falei para vocês, ó, temas centrais, né? E trazem também lições que são transmitidas aí pelo enredo, né? Pela história deste filme, né? Dessa narrativa audiovisual, tá? Outra situação é que nós precisamos refletir sobre a mensagem que o filme tenta transmitir, né? Então, a mensagem do filme, vejam que tudo isso faz parte aqui dos nossos temas e mensagens. Então, identificar o tema central, depois você vai anotar ali as lições transmitidas e depois de anotar, você vai refletir, né, para depois até escrever sobre essa mensagem que que o filme está trazendo. Então, você vai refletir sobre essa mensagem transmitida, tá bom? Dentro aí dos nossos filmes, né, dos filmes que trazem que trazem alguma lição, né, dentro da sua narrativa. Certo, pessoal? Vamos então para o próximo. Nós temos autoria, direção e fotografia, né? Então, quem é o autor, quem é que está dirigindo, qual é a fotografia desse filme? É importante nós observarmos tudo isso porque o autor e a direção diz muito sobre aquela história, né? Então, descobrir quem é o autor é essencial, porque você já vai, de repente, conhecer outras obras que esse autor fez e ele vai fazer toda a diferença na hora que você for fazer uma leitura, né, para aquele filme que você está analisando. Ó, avaliar a direção e o estilo do diretor, foi o que eu acabei de falar para vocês. O diretor pode fazer de várias formas o filme. Cada diretor tem o seu estilo diferente, ali tem a sua direção diferente. E também avaliar, observar a qualidade cinematográfica, né? Da cinematografia e das composições visuais. A fotografia, ela traz isso, né? A fotografia é toda a parte das imagens que eu tenho ali, né? De luz, né? Dos elementos que compõem a cena, a fotografia do filme, né? Se está adequada, se está interessante para o espectador naquele momento. Tá bom, pessoal? Continuando, nós temos também que observar os detalhes sonoros, né? E aí eu tenho a trilha sonora e esse design sonoro, tá? Nós precisamos destacar a trilha sonora e como ela contribui para a atmosfera. E aí eu vou relembrar vocês, não sei se vocês já assistiram alguma vez, né? O filme Titanic, por exemplo. O filme Titanic, ele vai ser um romance, né? Ali a história original, ela contava a construção do navio, mas nós temos ali um romance que acontece, né? E só depois de muito tempo que ali foi descoberto que o romance entre a Rose e o Jack, que eram os personagens principais, era uma ficção, né? Que foi produzido para o filme. E ficou a trilha sonora até hoje, quando a gente escuta a música, que foi o tema principal ali daquele filme, nós remetemos ao filme Titanic. Então, assim, a própria cantora Celine Dion, que já fazia vários sucessos, esse sucesso foi estrondoso e a Celine ficou conhecida, né? Ainda mais, a sua voz ficou mais conhecida por conta da trilha sonora desse filme. Então, vários filmes que nós temos aí, às vezes a música, ela marca muito essa história, né? Esse romance, esse filme. Então, por isso que é importante, acompanhe aqui comigo, é por isso que é importante nós observarmos a contribuição, né, dessa trilha sonora para a atmosfera em si do filme, né? O que ela contribui. Outro filme
que é muito famoso. Eu não sei se vocês acompanharam o filme A Lisbela e o Prisioneiro, né? Que traz aí uma trilha sonora também fantástica, uma trilha sonora brasileira. Eu vou até me atrever a cantar um pouquinho aqui para vocês. Não vou cantar, vou deixar para cantar numa próxima aula, tá bom? Mas ela é mais ou menos assim, né? E agora, o que faço eu da vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer. Essa música, ela é do filme, né? Lisbela e o Prisioneiro. E toda vez que a gente escuta essa música também remete ali ao filme Lisbela e o Prisioneiro, que foi um grande sucesso. Se vocês não assistiram ainda nenhum desses filmes que eu falei para vocês aqui, procurem assistir, que são filmes bem bacanas. O Titanic é um pouquinho mais longo, mas é interessante também observar a história desse filme, tá bom? Continuando, nós temos aí essa parte dos efeitos sonoros, né, que faz muita diferença. Então, quando estoura uma bomba, quando tem aplausos, né, a parte do terror, ou então do suspense, né, esses efeitos sonoros, eles são importantes também para que contribuem aí para a atmosfera, no caso do filme, tá bom? Outro ponto é os nossos cenários e figurinos. Então, é importante comentar sobre a ambientação do filme e a escolha das locações, o lugar onde acontece, né? As locações, onde que aconteceu esse filme? Foi na Amazônia, né? Foi no Nordeste. Nós temos aí essas ambientações também do filme que fazem toda a diferença. Outra coisa é a adequação dos figurinos, né? As personagens e a história. Será que o figurino está batendo ali com o personagem e com a história? Né? Se o meu filme ele traz uma época medieval, eu tenho que apresentar um figurino com roupas medievais, né? Aqueles vestidões que se usava na época. Se o meu filme traz ali aspectos indígenas, eu tenho que trazer roupas, né, figurinos ali que remetam também aos nossos indígenas, né? Então, essa parte do figurino, as adequações que são feitas, né, para os personagens, né, os figurinos que são adaptados para os personagens e a própria história do filme em si são importantes também observar quando nós fazemos uma resenha sobre um produto audiovisual, tá bom? Continuando, nós temos os elementos técnicos que também fazem parte. Então, nós precisamos avaliar, anotar os aspectos técnicos, como edição, efeitos visuais. São importantes também observar dentro da nossa resenha, tá bom? E, por enquanto, né, dentro dessa lista aqui, por último, nós temos o público-alvo e mensagem intencionada. Então, identificar a quem o filme se destina. Isso aqui é bem importante, gente, nós observarmos, porque nós precisamos saber a que público público-alvo, né, a mensagem daquele filme ali, ele vai se destinar. Então, você precisa identificar, né, para quem aquele filme foi produzido. Não sei se vocês já observaram, agora aparece, né, a faixa etária que é adequada ali para aquele filme. Então, você já sabe que até determinada idade pode assistir, ou que a partir de tal idade pode assistir, e aí você já identifica o público-alvo daquele filme. Nós temos filmes aí infantis, nós temos filmes infanto-juvenis, nós temos filmes adultos. Então, para cada público, nós vamos ter uma situação diferente, né? Uma produção diferente, e aí vamos ter um destino, né? Aquele filme ele se destina ao jovem, ele se destina à criança, ele se destina ao adulto, e a gente precisa perceber isso aí, tá bom? Continuando, nós temos os pontos positivos e negativos. Sempre observar, tá, esses pontos positivos e negativos que o filme traz. Então, é importante listar os aspectos do filme que você considera positivo. Identificar também áreas em que o filme poderia ter melhorado, tá? Então, isso faz parte de você resenhar, quando você vai comentar sobre o filme, tá? Listar esses aspectos que você considera positivo e também que o filme você acha que poderia melhorar, tá bom? Nós vamos ter também impressões pessoais, né? Agora chegou uma parte bem interessante. Você precisa colocar ali, registrar, né, as suas emoções, as surpresas ou as decepções ao assistir
uma obra audiovisual. E aí compartilhar suas opiniões pessoais, mas precisa de uma justificativa, tá? Então, não é compartilhar as suas opiniões só por compartilhar. Você precisa ter uma justificativa. Ah, eu não gostei do filme, né? Eu não gostei dessa parte do filme, mas por que que você não gostou? Você precisa justificar isso, tá bom? Sempre está justificando aí no caso, a sua opinião, né? Não deixar essa opinião ela ser uma mera opinião, mas sim ela estar justificada, né? Compartilhar sim as opiniões, mas de maneira justificada. Então é importante você registrar as emoções, né? As surpresas que você teve, ali, as decepções que você teve com o filme. Tem gente que faz muito bem isso. Às vezes a gente lê primeiro uma resenha de um filme que já está no cinema, que já saiu, para depois ir assistir. Porque as pessoas elas realmente se empenham naquele momento. Então coloca realmente se ela chorou, se ela sorriu, né? Se ela se decepcionou com o ator, com a atriz, com o filme em si. É muito importante. E aí já entra essa questão dos pontos positivos e negativos que o filme pode apresentar, né? Que uma narrativa audiovisual pode apresentar. Vamos continuar. Nós vamos ver agora uma narrativa audiovisual que trata justamente isso. A gente vai fazer uma análise geral dessa narrativa audiovisual. Nós não vamos ter o vídeo em si aqui, mas vocês podem depois pesquisar, tá? E observar esse vídeo, que é uma animação chamada Piper, né? Que vai fazer referência a um pássaro. Então, o autor é o Alan Barilaro, produção da Disney Pixar, duração 6 minutos e a classificação é livre. Então, vejam que a gente já começa, né, com alguns elementos aqui da nossa narrativa audiovisual. Identificamos o autor, né, quem produziu, a duração e a classificação dessa narrativa audiovisual, tá? Então vamos lá. Algumas anotações sobre esse nosso vídeo, tá? Aspectos narrativos. Então, Piper, um maçarico branco que vive à beira-mar, sai pela primeira vez do ninho para ir atrás de comida e descobre um mundo novo. Então, nós temos uma situação inicial. Piper vivia no ninho, protegido e alimentado pela mãe. Essa é a situação inicial. Qual é o conflito? Piper sai do ninho incentivado pela mãe e fica com medo do mar depois de levar um caldo de uma onda, tá? Então temos aí um conflito. Ele sai, né, daquele mundo ali que ele vivia protegido pela mãe, encontra o mar e leva um caldo, né, da onda. Nós temos então um conflito. Piper tenta enfrentar as ondas, mas ainda tem muito medo, até que conhece pequenos crustáceos e observa como eles enfrentam as ondas. Ele começou a observar esses crustáceos, né, o que aparece ali no vídeo, e aí observou como eles enfrentavam essas ondas, tá? Aí qual é o ponto de maior tensão ali, né? Qual é o clímax? O Piper, ele enfrenta, né, esse passarinho, ele vai enfrentar uma onda imitando os crustáceos, como os crustáceos fazem, ele também faz, né? Que é entrar ali na terra. E temos o desfecho, que o Piper aprende a enfrentar as ondas e fica feliz. Temos uma lição aí, né? Temos algo para trazer de lição dentro dessa narrativa audiovisual. Vamos continuar. Vamos ver mais lá na frente um pouquinho sobre essa lição, tá? Então nós temos personagens e atuação. Lembra lá que eu falei para vocês, para sempre identificar? Pois é, nós temos um personagem principal, que é o Piper, um maçarico branco bebê que está descobrindo o mundo. Os personagens secundários, a mãe, né, que incentiva a Piper a sair do ninho, e os crustáceos que vão aparecer também ali nessa cena. Aí nós temos a atuação, né, o Piper ele perde o medo. O Piper, a mãe e os crustáceos representam seres humanos reais, né? A gente faz aí uma analogia com os seres humanos reais, de realmente você ser criada ali na sua família, e você sair daquela vida e começar a conhecer pessoas e observar como essas pessoas se comportam também, né? E praticar ou para o bem ou para o mal a mesma observação que você está tendo ali com aquelas pessoas, tá bom, gente? Continuando, a autoria, né? Eu trouxe lá no início para vocês
O autor é o Alan Barilaro. A produção é da Pixar Animation Studios, tá bom? Temas e mensagens que essa obra traz. Então, Piper é uma narrativa encantadora que nos transmite a importante lição de evitar julgamentos precipitados em relação a situações ou conceitos devido a experiências negativas, tá? Mesmo diante de experiências desfavoráveis, é crucial reconhecer que por trás delas pode existir um novo cenário que ainda não exploramos completamente. Além disso, a história destaca a importância de confrontar sempre nossos medos. Olha só a lição, então, que a obra traz, né? Você sempre estar confrontando os seus medos, enfrentando mesmo, né? Saindo da sua zona de conforto e reconhecer que ali, por trás daquele mundo que você vive, há várias coisas para se viver também. Então, são um dos temas e mensagens que essa narrativa traz. Como público-alvo, é dirigido aí a todos os públicos. Lembra lá que eu falei para vocês que era livre? Pois é, e pode agradar todo mundo. Como pontos positivos e negativos? Os pontos positivos, só temos os pontos positivos. Mensagem é uma mensagem clara, uma mensagem inspiradora e o desenho, né, muito bonito de como que ocorre ali o desenrolar da história, tá bom? E aí nós temos então uma resenha, né? Nós vamos ver, depois de nós fazermos toda essa análise, nós vamos ver como é que é a resenha, né? A resenha então dessa narrativa. Piper, uma lição de coragem. Piper, animação de Alan Barilaro, produzida pela Pixar Animation Studios, apresenta-nos um maçarico branco, né, que é uma ave bebê medroso que, incentivado pela mãe, resolve sair do ninho e enfrentar o mundo. De forma cativante, acompanhamos a história de uma ave jovem que representa a nós mesmos quando tivemos que enfrentar este mundo pela primeira vez e fomos incentivados por aqueles que nos amam como nossas mães. Quantas vezes nos comportamos como Piper, ficando com medo da primeira onda de problemas que nos abalou? Né? Olha só que interessante. Felizmente, sempre há de existir aqueles que nos motivam e têm paciência de ensinar e enfrentar os problemas, como a família e os amigos. Em suma, Piper encanta com sua narrativa e animação visualmente atrativa, deixando uma marca duradoura ao transmitir mensagens valiosas sobre coragem, superação, família, amizade e a importância de enfrentar o desconhecido. Uma obra-prima que certamente conquistará corações de todas as idades, tá? Então essa obra, ela foi produzida, né? Essa resenha, ela foi produzida pelo professor Denilson e a professora Joyce, aqui do nosso centro de mídias, tá bom? E é realmente uma obra que vai trazer uma lição bem importante pra gente, né? A nossa lição do Piper, tá bom? Vejam que a sequência que nós seguimos aqui na aula, nós trouxemos essas anotações que deveriam ser feitas, né? Para vocês observarem quando vocês estiverem produzindo aí uma resenha sobre um produto audiovisual, que é um filme, ou uma série, ou uma novela, enfim. Né, algumas anotações que são precisas, né, vocês fazerem sobre aquele material. E aí nós trouxemos um material audiovisual, né? Por mais que vocês não tenham visto esse material, que podem ver depois, mas vocês puderam acompanhar detalhadamente aí todos aqueles elementos que nós mostramos no início da aula, né? Fomos vendo passo a passo e, por último, nós mostramos o texto da resenha. A resenha, depois de nós anotarmos todos aqueles elementos, nós fizemos então o texto da resenha, né, sobre esse material audiovisual que vocês não puderam assistir, mas se tiverem curiosidade, procurem aí também, que é um material bem bacana, tá bom? Aproveitem essa oportunidade para estudar. Então, está entendido sobre resenha, né? Nós conseguimos focar nessa resenha audiovisual, que é algo também bem interessante para a gente não ficar só na resenha do texto, mas também trazer essa outra, né, essa outra vertente aí de resenhar, de comentar os nossos produtos audiovisuais. Certo, pessoal? Eu vou ficando por aqui e nós voltamos numa próxima oportunidade. Até lá!